Capítulo 79, 3, Desimprison. Barbatos assentiu. Não podemos. Se fizermos isso acabaria significando que nossa eliminação estava errada. Por que estamos nos desculpando? Nós não acabamos de matar traidores. As pessoas que duvidam de nós começarão a aparecer e perderemos nossa justificativa. Eu não gosto disso. Nós temos que preparar nossa expedição punitiva pelo continente demoníaco com uma luta de justificações, mas estaremos em desvantagem se nos desculparmos. Dantalian. Como vamos lidar com esse problema? Os dois lordes demoníacos então me encararam. Eu, a mesma pessoa que colocou essa purga em movimento. É claro que não estou lhe dizendo para nos dar uma solução neste exato momento. No entanto, estamos pressionados pelo tempo. Se por uma chance muito pequena o expurgo terminasse em fracasso, eu, aquele que receberia um golpe mais severo do que qualquer outro. Com olhos frios. Passou. Vou te dar até meio-dia hoje pelo menos, também teremos que elaborar uma contramedida antes que Marbas atue, afinal. Até lá, vamos lidar com as medidas posteriores do expurgo. Esta senhora pede desculpas. O limite de tempo é excessivamente urgente. Um deles era meu parceiro, e o outro era meu parceiro político. Os dois também eram figuras de autoridade que podiam purificar 7 Demon Lords sem qualquer hesitação ao mesmo tempo. Como eram figuras de autoridade que poderiam culpar alguém sem qualquer hesitação, se tivessem que culpar alguém, poderiam estar com frio quando precisassem estar com frio, e estavam bem conscientes de quando se incendiar, se tivessem que ser quentes. Em outras palavras, os senhores de todos os demônios estavam me encarando obliquamente. Não importa o quão inteligente você seja, estou ciente de que este é um pedido difícil. Mas precisamos perguntar isso a você, Dantalian. Todos os nossos destinos estão em jogo. Assim sendo. Toque. Eu pressionei meu polegar contra o meu queixo como se estivesse dando um tapinha nele. Lentamente o cenário da noite corria suavemente. Como se o tempo tivesse esquecido sua própria velocidade. Soldados percorriam o acampamento enquanto seguravam tochas. O acampamento militar era iluminado pelas tochas localizadas aqui e ali, fazendo parecer que vagalumes de verão estavam voando aleatoriamente. Abaixo de cada luz, os subordinados dos traidores tinham sido pegos e estavam sendo arrastados. Eles foram arrastados e mortos ou arrastados aqui e mortos. Um único grupo de soldados riu. Uma noite escura. As risadinhas se espalharam facilmente das sombras. Os subalternos uivaram até que suas cabeças foram cortadas, e em um instante, uma agonia de morte ressoou antes de parar abruptamente. Quem é esse? Quem está tentando me morder agora? A purga prosseguiu com extremo sigilo. Se você não tem um cargo de alto escalão como um Demon Lord, então você não poderia ter descoberto sobre isso. Os traidores foram todos punidos sem exceção e, ainda assim, uma carta ainda chegara a Marbas. Embora não houvesse traidores, houve uma traição. Quem foi? Como? Marbas reuniu sua força despachada e viajou a uma grande distância. Como ele estava constantemente em movimento, era difícil identificar sua localização exata. Apesar disso, a carta havia ido diretamente para Marbas e Marbas imediatamente acreditou no relato de traição escrito na carta. Por quê? Quem foi? Como ele poderia ter confiado no relatório que afirmou que seus companheiros de armas de 500 anos, Barbatos e Paimon, causaram um desastre sem duvidar do relatório, mesmo que ligeiramente? Há alguém em quem ele confia mais do que Barbatos e Paimon. Se existe, então quem exatamente é isso? Quem poderia receber tanta confiança? A última coisa que uma pessoa pode confiar mais é dinheiro. Toque. Eu bati meu queixo com o dedo indicador. Dentro da sensação e velocidade de tocar minha pele, o tempo ficou mais lento. Eu apressei meu processo de pensamento. Dinheiro. Fundos militares. No final, Barbatos, Paimon e Marbas ocuparam os cargos mais altos do governo em suas províncias. Os financistas dos exércitos.
Mesmo essa expedição de liderar nossas tropas por apenas meio ano desperdiçou uma quantidade enorme de suprimentos. No entanto, esses líderes repetiram a expedição após a expedição por mais de 400 anos. Todos devem estar bem conscientes da importância dos fundos militares para os seus núcleos. Você não pode vencer uma guerra com soldados cansados, mais ainda com soldados famintos. Assim, havia muitas empresas em todo o continente demoníaco. Grupos de comerciantes que assumiram o encargo total das provisões e os forneceram. Empresas que emprestaram dinheiro àqueles que careciam de fundos militares. Havia uma firma que estava encarregada de cada respectivo Demon Lord, e no meu caso, era a firma Kyunkuska. Em primeiro lugar, a razão pela qual Lápis Lazuli e eu nos conhecemos foi devido a isso. Para os comerciantes, a guerra é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Toque. Eu bati meu queixo com o meu dedo médio. Eu procurei através das minhas memórias. Não havia dúvida. Houve um tempo e lugar onde eu tinha ouvido isso. As informações sobre qual empresa e comerciante estavam a cargo de Marbas. Não foi porque eu tinha um interesse particular em Marbas. Foi um instinto de sobrevivência. A firma e o comerciante foram por coincidência ambos muito importantes para mim naquele momento, e eles também estavam encarregados de a pessoa que uma vez foi severamente hostil em relação a mim. Impressionantemente, meus instintos de sobrevivência estavam me forçando a lembrar. Então eu olhei para o Demon Lord antes de mim. Paimon. Rank 9 e o Senhor Demônio. A mulher que me acusou do assunto sobre a peste negra. Uma vez que olhei para ela, Paimon abriu a boca. Com uma voz que soa 3 ou 4 vezes mais lenta que o normal. Dantalha. Paimon inclinou a cabeça lentamente. Eu então me lembrei. Sua Alteza. Foi na época em que eu conheci Lápis pela primeira vez. Se Sua Alteza não pagar a dívida e os juros ou declarar falência, afirma que Kyunkuska não terá outra escolha senão tomar a propriedade e o corpo de Sua Alteza à força. Ou eu naquela época estava em uma situação completamente diferente em relação a agora. Eu não tinha dinheiro. Minha vida foi duramente pressionada. A urgência da minha vida trouxe a criticidade do tempo. Eu tive que escapar da minha dívida o mais rápido possível. Para sobreviver, eu havia caçado o jogo que era mais fácil de destruir. Afirma que Kyunkuska tem um número incontável de apoiadores. Entre eles, existem outros Lords do Demônio, como Sua Alteza. Rank 5 Demon Lord Marbas. E o 9º Demon Lord Paimon também está incluído. Uma noite escura. Soldados estavam indo e voltando pelo acampamento enquanto seguravam tochas. Semelhante a como a luz foi conectada por muito tempo da luz das tochas, meu processo de pensamento estava conectado de um ponto a outro. Os subordinados soltavam seus gritos finais de agonia. Cabeças decapitadas caíam sem parar. A voz de Lápis Lazuli fluiu entre os gritos intermináveis. E os gritos sem fim. Nossa firma é famosa por ser impiedosa com os devedores que não conseguem fazer seus pagamentos. No passado, houve um incidente em que a Rank Lord Demon Glass e Alabolas recebeu um empréstimo de Libra e não pagou de volta o interesse para gritos. Chora. Barulho. Mas ainda não. Semelhante a uma espada de aço que enferrujou devido à passagem do tempo, minhas memórias foram arranhadas em vários lugares. Desde muito tempo atrás, sempre fui fraco em memorizar números e fazer cálculos. Essas partes de minhas memórias sempre foram as primeiras a serem desgastadas. No entanto, como uma espada de aço ainda era uma espada de aço, mesmo quando enferrujada, era afiada o suficiente para matar uma pessoa e salvar minha própria vida. Pensar. Lembre-se. Ainda há palavras para Lápis, para minhas memórias, me dizer. O que foi dito? O que Lápis me contou? Foi uma noite escura. Porque Lápis estava de pé em um lugar que não podia ser visto, a sensação dela abrindo a boca e sussurrando silenciosamente me inundou. Dentro do espaço onde as tochas e tochas se conectavam e balançavam, eu unia apenas a luz dentro da luz. Sua Alteza.